E aí, monarcas, bem-vindos para mais um vídeo para falarmos de artes conceituais envolvendo o último filme do Monsterverse, Godzilla e Kong, o Novo Império. E galera, nesses últimos dias foram divulgadas muitas artes conceituais, muitos projetos que foram descartados do último filme aí da franquia. E foram imagens muito curiosas, muitas imagens mesmo foram divulgadas. Algumas delas eu até mesmo compartilhei com vocês na comunidade, mas eram tantas que eu precisava fazer um vídeo separado para cada uma dessas artes aí, que pouco a pouco estão sendo mostradas ao público. E para abrir essa pauta, nada mais, nada menos do que Shimu, a titã que gerou muita intriga, né, que deixou todo mundo intrigado antes do filme ser lançado e que estava sendo mantida as 7 chaves no começo, mas que pouco a pouco, com algumas imagens sendo vazadas, a gente foi descobrindo como ela era. E bom, nesse vídeo eu vou mostrar algumas dessas imagens conceituais que foram divulgadas e que mostram o processo de criação da Shimu. E eu prometo a vocês que vocês vão sim se impressionar como a Shimu mudou o seu formato, a sua forma, a sua biologia como um todo e estrutura. E vamos tirar daqui algumas informações bem importantes. Aparentemente, além da imagem que nos foi mostrada, as prévias do filme de Godzilla e Kong o Novo Império, sobre a luta que envolveria Shimu e Godzilla, né, prevendo uma possível batalha entre os monstros, era para haver uma outra hipótese, ou melhor, uma outra ideia de conceito para que essas duas criaturas lutassem. Além da pintura, né, nas rochas, que foi mostrada em um evento promocional de Call of Duty, né, um evento externo aos eventos do Monsterverse, né, meio que um comercial de marketing promovendo o filme, onde mostrava a figura dos dois monstros lutando, era para ter uma imagem que talvez fosse mostrada em uma possível cena pós-créditos, ou uma cena, talvez de algum teaser que mostraria também a batalha entre os dois monstros, envolvendo Godzilla e Shimu. E nessa imagem podemos ver vários detalhes, né? Uma imagem muito mais detalhada que a anterior, muito mais cheia de elementos, muito mais explicativa e que demonstraria bem como o Godzilla já enfrentou possivelmente a Shimu em um passado distante, né? E aqui revivendo aquele mesmo meme da franquia do Monsterverse de sempre ter uma pintura para mostrar o que vai acontecer no futuro, por mais que você nunca tenha visto nenhuma outra referência dessas criaturas em outros filmes ou mídias envolvendo Godzilla. E essa batalha, né, envolvendo Godzilla e Shimu, ela não foi muito abordada, né, em Novo Império, faltou muito disso, né? Ambos os monstros, tanto o Godzilla quanto a Shimu, ali só apareceram mesmo que para mostrar, né, suas novas formas, né, o Godzilla se envolvendo em uma forma rosada, né, descrita como Godzilla Evolved, e a Shimu, né, apresentada como uma das titãs, se não a titã primordial, que, né, estava lá no início de tudo, né, e praticamente a mãe da maioria de todos os kaijus que existem na Terra. Faltou bastante explicação, né, eles deram muita importância pro Kong, para todo aquele enredo envolvendo a trama humana que ele tem, né, no caso, o instinto mais humanizado, né, do Kong, e faltou, né, explicar mais sobre a Shimu, mais sobre o Godzilla, e isso vai ficar para um próximo filme, né, esperamos que tenha mesmo um foco muito maior em Godzilla e também nos explique também futuramente, talvez em algum quadrinho ou em um spin-off do Monsterverse, de onde ou o que e por que tanta importância assim para Shimu. A maioria dessas imagens que estão sendo divulgadas, elas estão presentes em um artbook, né, com todos os planejamentos e todas as ideias que foram usadas para a construção desses personagens, né, no caso dos kaijus, e todas essas novidades. Em breve, provavelmente, a gente vai ter muito mais informações e uma organização muito melhor, né, para ver exatamente quais foram as primeiras artes até as últimas, né, como foram desenvolvidas essas ideias. E por enquanto que essas imagens estão sendo somente divulgadas, assim, meio que esporadicamente aí pela internet, a gente vai avaliando, né, da forma que dá para ser avaliado, assim, conforme foram aparecendo, principalmente para mim, né, que eu fui organizando elas, assim, conforme elas foram vindo, né, e eu fui fazendo esse vídeo aqui, né, estou fazendo esse vídeo aqui, no caso, conforme essas imagens estão organizadas, que foram aparecendo, assim, para mim. E uma dessas primeiras fotos, e também uma das que mais me impressionou muita gente, é a Shimu desfigurada, né, conforme eles foram desenvolvendo o rosto, né, a face da Shimu, e foram construindo e lapidando essa estátua, né, teoricamente, né, esse concreto, ela foi sendo cada vez mais arredondada, mas no primórdio ela parecia mais um dragão, de como treinar o seu dragão, né, parece alguma criatura que você veria em um filme de dragão ou de desenho animado. Nesta versão da Shimu, ela teria as presas expostas para fora, né, uma barbicha feita de gelo e
olhos, né, mais relevantes, né, mais acentuados. Bom, eu acredito que essas alterações foram feitas para torná-la a Shimu mais feminina, talvez com traços mais simples, mais próximos de uma fêmea. Dá pra ver que a cabeça talvez seria também um pouco menor que o tronco, né? O pescoço um pouco mais robusto, e isso foi sendo alterado, tornando ela mais magra, né? Mais esguia. A Shimu, ela tem um visual muito semelhante a de um tubarão, né? Muito por conta desse nariz mais alongado, né? Que não era tão presente nesta arte conceitual e que me lembra, né, a Shimu como um todo, né? Na sua versão final, ela me lembra bastante tanto um tubarão quanto a Morte Robra em Como Treinar o Seu Dragão. A Shimu de longe também, comparada aos outros monstros, ela foi a que sofreu mais transformações. Existem várias imagens dela e que eu vou mostrar mais pra frente e que ela se divergiu muito, foram muitas ideias, ela surgiu basicamente completamente diferente de todos. No princípio ela era muito diferente das ideias finais, então ela estar desfigurada não é tão impressionante assim, porque há outras ideias que foram utilizadas e que se divergem ainda mais da Shimu, que não tem nariz. Com certeza a imagem que mais me impressionou e a mais diferente de todas, talvez por conta de eu gostar muito de dinossauros e de ter uma referência tão legal para a estrutura da criatura, né? Que é talvez a primeira ou uma das primeiras ideias que foram usadas para a construção das características da Shimu, que ela vem da base de um estegossauro. E agora que a gente pode ver essa imagem, dá para entender muito bem como ela foi usada dentro da anatomia da criatura. Olhando a imagem, a gente pode assimilar que a Shimu era um estegossauro em seu princípio e que foi reduzindo a sua massa, aumentando membros do corpo e perdendo muita gordura, se você pensar objetivamente. Era para ser algo próximo ao que se parecia com o Godzilla, só que primordialmente muito semelhante às primeiras ideias que foram usadas na primeira versão do Godzilla, que envolviam um Tiranossauro Rex e um Stegosaurus, aqui usando também em referência um estegossauro para a construção das características da Shimu. O Stegosaurus ele foi perdendo a sua massa corporal, foi sendo esticado, né, diminuiu a sua barriga, aumentou as suas pernas e patas e sofreu alterações extremas na sua face, mudando completamente as suas características faciais. E agora uma sessão de imagens que vão deixar bem explícitas todas as modificações que rolaram no processo de criação da Kaiju Shimu. Nessa imagem ela parece um dragão japonês que não tem asas, mas bem mais diferente do estegossauro que vimos. Os cristais pelo seu corpo mais bem definidos. Obviamente nesta imagem ela parece muito mais um boneco, mas é um boneco 3D, de como ela deveria ter ficado e como ela foi sendo modificada. Com certeza não é uma imagem próxima do fim, mas nos mostra que aquela ideia da Shimu com um rosto muito mais voraz e masculino estava cada vez mais próxima de se tornar realidade. Talvez a ideia era para que fosse um kaiju macho, porém no meio do caminho eles modificaram essa ideia para que se tornasse algo mais diferente, talvez. Por conta de já ter o Godzilla, o Kong e o Scar no filme, talvez uma kaiju fêmea fosse algo diferente a ser colocado. Aqui podemos ver várias perspectivas de como foram essas tais mudanças na Shimu, desde quando ela se parecia com um estegossauro até suas transformações que a tornaram no que nós conhecemos como ela está. Na primeira imagem, outro ângulo dela como estegossauro. A imagem não está bem detalhada, mas dá para perceber muito bem como ela estaria como uma estegossauro. Na imagem abaixo, um ser completamente diferente das outras aparências que vimos, algo muito mais amedrontador, mas com pouca personalidade. Nesta arte podemos ver um bico muito maior. A Shimu se aproximaria de uma aparência mais semelhante à de um espinossauro, fugindo da aparência de um estegossauro. E logo abaixo, se você prestar muita atenção, vemos outras diferentes formas e conceitos que foram sugeridos para que a Kaiju obtivesse. Podemos ver um crânio muito mais robusto com um busto muito mais encouraçado. A cena da batalha final seria muito diferente nesta imagem. Acompanhada de Shimu, Godzilla, Scar King e Kong, podemos ver um cenário muito mais caótico e destruído. Eu poderia comentar sobre muitas coisas que estão aparecendo aqui, porém é na Kaiju Shimu, que podemos ver muito mais esguia, muito mais magra, talvez pelo seu comportamento ou por conta de estar aprisionada por muito tempo, ela diminuiu a sua massa e seu corpo e se tornou uma Kaiju mais magra, talvez, por conta desses motivos. Sob outro ponto de vista, podemos ver que ela também sofreu pequenas alterações durante o processo final de edição do filme.
A batalha no rio. Sobre outro ângulo, podemos ver a Kaiju sob uma posição quadrangular, com cada Kaiju ocupando uma ponta do quadrado, quase como uma referência se cada um estivesse apontando para o outro, referenciando aquele meme muito famoso do Homem-Aranha apontando para ele mesmo. E claro, com a Kaiju muito mais semelhante ao que tivemos como resultado no processo final de edição do filme. A queda livre nos mostra a Kaiju em sua posição de perfil. São 3 imagens referenciando essas 3 cenas que acontecem quando a gravidade é quebrada. Se você reparar, a Kaiju está com uma redução notável na quantidade de cristais sobre suas costas, o que podemos pensar que ela sofreu também com um aprimoramento na quantidade de cristais que estaria pelo seu corpo. E para encerrar o vídeo, eu mostro a vocês estes takes do modelo 3D da Shimou de diferentes ângulos, para que vocês possam ter uma perspectiva de como a criatura ficou em seu processo final, o resultado que nós podemos ver no filme. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e comentem alguma coisa se vocês quiserem. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!